Olá, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo aqui do canal e no último vídeo eu tive uma ideia brilhante. Por que que eu não registro a forma que eu estou pintando os desenhos? Acho que mais para mim do que para quem está assistindo, né? Quais ferramentas que eu estou usando e por que eu estou usando, né? Mas esse registro fica mais para mim do que quem vai assistir, eu acho. Apesar que se alguém tiver alguma dúvida é só perguntar, né? Para isso eu abri o programa e comecei a fazer um desenho de forma meio que aleatória. Eu tinha feito um estudo de manhã na mesa, aí eu resolvi fazer um desenho parecido. Ficou bem diferente, mas eu me apliquei nele aqui. Durante todo esse processo inicial eu estou usando a mesma ferramenta de lápis. A diferença é que eu diminuo ou aumento um pouco o tamanho desse lápis. Na verdade, duas vezes. Uma no rascunho eu faço maior, que me dá a liberdade de fazer os traços mais grossos e montar o desenho. E depois eu ponho um traço um pouco mais fino e vou dando os detalhes no desenho. Neste aqui, eu até que me apliquei bem no grosso e fino do traço com uma cor mais escura, né? No processo eu fui meio que me empolgando, por mais que a figura não tenha ficado do jeito que eu imaginava, eu fui me empolgando nesse processo de fazer e me alonguei demais. Eu acho que eu tinha que ter feito um desenho mais simples para fazer isso, mas como eu já estava fazendo, eu fui continuando a dar detalhes. Então essa primeira etapa em que eu só uso lápis, eu me alonguei um tempão, porque uma vez que eu fiz todo o desenho e fui aplicando as linhas mais grossas e mais finas, eu acabei pensando, bom, eu vou tentar aquele último efeito que eu tinha conseguido com o lápis, que é aplicar um pouco de luz e sombra com ele. Então eu fui com um lápis bem fininho, com a ponta dele fininha, o mesmo lápis que eu separei ali no cantinho, e fui aplicando um pouco de sombra já com o lápis, né? Lá para frente eu fui perceber que ele deixou escuro, mas eu achei uma solução para isso. Aplicando essa luz e sombra, eu usei uma ferramenta que eu não usava antes, que é o esfuminho, que ele pega e como se passasse o dedo, né? E esfumasse a área. Na verdade ele só está espalhando a cor. E como eu uso uma textura na hora que eu estou desenhando na frente de papel, eu consegui aplicar, fica mais natural, fica mais interessante, para mim pelo menos, né, no processo todo. Então eu fui aos pouquinhos, com bastante paciência, aplicando esse lápis e depois esfumando. Enquanto não dá para ver diferença, porque como eu estou gravando só a imagem, vocês só conseguem ver o finalmente ali, ó, coloquei o esfuminho. Eu vou tentar colocar todas as ferramentas que eu faço o processo. Para pintar, a primeira etapa é separar a cor de cada área. Então eu separo cada uma das cores que eu quero nos grupos e separo eles em camadas, tá? Coloco em pequenas camadas, que elas é que o programa me permite selecionar essas camadas, então é como se eu fizesse seleções de cada parte. Tem formas diferentes de fazer isso? Tem. Eu gosto de pintar com uma ferramenta de lápis ou um ponteiro, alguma coisa mais firme, só para separar a área de cor. Tem gente que gosta de usar de seleção, fazer as seleções. Eu não me adaptei muito com as seleções, eu fico perdendo muito tempo, mas eu preciso, eu acho que treinar. Essa opção também seria bem interessante. Uma vez que eu separei os tons de cores, eu percebi que faltou um fundo, uma cor de fundo mais interessante. Então eu botei uma cor mais neutra e me demorei um pouco aqui, mas eu fui separar o desenho todo que eu havia feito para colocar aqui em cima, para colocar todas as etapas, né? Então eu coloquei a ferramenta que eu usei para pintar, que é um giz pastel. Mas esse giz pastel eu uso tanto para selecionar a cor como para fazer a luz e sombra, que é o que eu estou fazendo. Então uma vez que eu já tenho a área
colocada, separada de cor, eu posso travar ela e usar como se fosse uma área, uma seleção. Então eu só pinto por dentro. Eu gosto dessa ferramenta porque quando ela pinta em cima de uma área que já tem cor, ela meio que mistura, como o giz pastel faz na realidade, porque ele se sobrepõe, né? Só que ele pega um pouco do que está embaixo. Então esse efeito eu gosto bastante e ele tem me ajudado bastante para dar luz e sombra no desenho em si, tá? Uma vez que eu apliquei essa luz e sombra, o esfuminho também está me ajudando a espalhar essa cor, tá? Esse programa ele tem duas opções, uma ferramenta que satura a cor e outra que clareia a cor. Por que eu uso esse efeito quando estou fazendo o desenho? Porque o programa trata como um efeito, então como é um efeito, ele aplica sobre toda a área que eu estou colocando. Então quando eu saturo uma área inteira, ele coloca a cor saturada tanto no detalhe que eu já escureci, quanto na área que tem a cor normal. Então eu consigo um efeito uniforme. E eu gostei muito dessa relação que dá. E clarear a mesma coisa, você clareia uma área inteira, então dá para você dar um efeito de luz e sombra de forma mais rápida. Como eu gosto muito de cartoon, esse efeito funciona muito bem com essas ferramentas, tá? Só que mesmo assim, eu ainda aplico um pouco de sombra com o jato de tinta para formar a figura no final com um efeito mais bonito, tá? Só que eu faço isso em todas as partes que eu selecionei. Como eu disse, cada parte que eu pintei separado fica como um layer, que é basicamente uma seleção. Tem gente que gosta de aplicar vários layers com medo de estragar. Eu só faço uma seleção básica e uso as ferramentas em cima daquela área. O que eu diria que é um pouco sacanagem, um pouco de aproveitar dos efeitos do programa seria esse efeito de mudar os tons da imagem, esses efeitos que eu aplico que agilizam o processo, dão uma imagem mais bonita, mas que tem gente que fala, você podia pintar e ficar... Eu vou testar em outros desenhos, outras formas de pintar, tá? Aqui é o ponto que eu percebi que estava muito escuro, que eu precisava clarear um pouco a cor com relação ao que eu estava pintando. Aí eu usei um processo do próprio programa, onde eu posso pegar um layer de seleção e mudar o tom dele por meio de escala de cor. Foi isso que eu fiz aqui, eu transformei o preto num tom um pouco mais amarronzado. A partir de agora eu estou usando esse canal mais para registrar o que eu estou fazendo e como eu estou usando o programa em si. Aí o desenho ficou pronto. O resultado, apesar da forma não ter me agradado tanto, acho que o nariz ficou um pouco grande, algumas relações do próprio desenho não me agradaram, mas na parte em que eu queria registrar a pintura e os efeitos do desenho eu consegui. Se vocês viram, reconheceram alguma coisa que vocês usam, comenta aqui embaixo se tem alguma sugestão para mim usar, para melhorar o processo, também comenta. No caso, eu estou usando o Krita, mas como eu uso vários programas digitais, dá para achar as ferramentas dos outros programas neste daqui, tá? Até o de acertar o traço eu já achei igual ao do Procreate aqui, tá? Desde já eu agradeço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Muito obrigado. Até o próximo desenho. Tchau!